Olá, aqui é o Brian do Futuro falando novamente. Agora nós vamos iniciar a segunda parte do nosso vídeo e espero que vocês gostem e vamos que vamos. 85, a gente tem um time pequeno sendo campeão, o Argentino Júnior vence o América de Cali nos pênaltis por 5-4. América de Cali também vai ter um belo destaque a partir de agora. Em 86, mais um time argentino conquistando a Libertadores. Dessa vez o River Plate, ao vencer a América de Cali, né? Mais um vice do América de Cali, no placar agregado 3-1. Destaque para os representantes brasileiros nessa edição, Curitiba e Bangu. Em 87, né, nós temos aí o Peñarol conquistando seu quinto título ao vencer o América de Cali por 1-0 no jogo de desempate. Na prorrogação já, né, do jogo de desempate. Em 88, mais um time uruguaio, dessa vez o Nacional, conquista o terceiro título, vencendo o Newell's Old Boys por 3-1. 89, a gente tem aí, então o Atlético Nacional, time colombiano, conquistando seu primeiro título, vencendo o Olímpia nos pênaltis por 5-4. E aí a gente fica muito claro, né, pra gente que toda a questão do tráfico de droga na Colômbia, que eles fizeram com o futebol, né? Os cartéis, principalmente de Cali e de Medellín, né? O de Medellín era do Pablo Escobar, inclusive, o traficante mais famoso. Eles financiam mesmo os times e dão dinheiro, montam grandes times. Tanto é que o América de Cali foi 3 vezes vice-campeão nesse período, nesses anos 80. E o Atlético Nacional consegue um título aí, né? Nessa década também. Um ponto também importante, muito negativo da Libertadores, um jogo entre Olímpia e Sol de América, dois times paraguaios. O jogo acaba sendo interrompido por falta de energia e a partida é disputada no dia seguinte. Só que no dia seguinte, eles dois já sabiam que placar poderiam fazer para que os dois fossem beneficiados. E fizeram aquele jogo de comadre, como a gente costuma dizer. O jogo foi 5-4 e beneficiou os dois clubes. E a Conmebol não pôde fazer muita coisa, porque o jogo aconteceu normalmente. Só que os times sabiam quantos gols cada um precisava fazer e foi feito. O que a Conmebol conseguiu fazer é aplicar uma multa de $5.000 para cada clube e ficou por isso mesmo. Os dois se classificaram por conta dessa questão toda. Na década de 90, a gente começa um domínio brasileiro na competição. Mas nesse primeiro ano, a gente tem o Olímpia conquistando seu segundo título, vencendo o Barcelona por 3-1 no placar agregado. Um ponto no destaque para essa competição é que o confronto entre Nacional e Vasco acabou sendo suspenso porque o árbitro do jogo recebeu ameaças por telefone dizendo que tinha que fazer o Atlético ganhar aquele jogo. Assim foi feito, a Conmebol descobriu, cancelou o jogo, deu uma multa e uma punição ao Atlético Nacional. Ele não poderia mais mandar jogos na Colômbia e o jogo foi no Chile, mas o Atlético tinha um grande time, fez 2-0 no Vasco e conseguiu passar, né? O Vasco, que era campeão brasileiro, também tinha um grande time, mas o Atlético consegue passar. Em 91, a gente tem o Colo-Colo do Chile conquistando o primeiro título, vencendo o Olímpia por 3-0 no placar agregado. E um dado assim legal, né, interessante, é que pela primeira vez na história a gente tem uma partida sendo disputada fora da América do Sul. É o Atlético Nacional que joga, que manda essa partida. Ele vende seu mando de campo para lá. A partida é disputada em Miami, nos Estados Unidos, porque como ela tinha essa punição de não poder disputar partidas na Colômbia, começou a vender o mando de campo e aí temos então a primeira partida disputada fora da América do Sul. 92, aí sim começa a hegemonia dos clubes brasileiros. Começa com São Paulo, que vence seu primeiro título ao vencer o Newell's Old Boys nos pênaltis, na verdade. Um detalhe importante, né? Eu acabei não dizendo. A partir de 89, a final era sempre disputada só em 2 jogos, tá? Se houvesse um empate no segundo jogo, era pênalti, não tinha mais essa necessidade de um terceiro confronto. Em 93, a gente tem aí o bicampeonato do São Paulo, né? Um grande time, Raí, Sete, goleiro, Tele Santana, o treinador. Grande time, vence então a Universidade Católica no placar agregado dos 2 jogos por 5-3 e se torna aí, junto com o Santos, né, o maior campeão brasileiro naquele momento, com 2 títulos cada um. Em 94, a gente tem o Vélez, mais um time argentino conquistando a Libertadores, venceu o São Paulo, né, que tentava o tri, venceu nos pênaltis por 5-3. Em 95, a gente tem o Grêmio conquistando seu segundo título,
vencendo o Atlético Nacional por 4-2 no placar agregado. E o destaque, né, fica para o confronto das quartas de finais Grêmio e Palmeiras. O Grêmio vence o primeiro jogo em casa por 5-0. Aí você pensa, caramba, 5-0 em casa? Não tem como o Grêmio perder essa classificação. De fato não perdeu, mas foi por muito pouco, porque o jogo de volta em São Paulo foi 5-1 Palmeiras. O Grêmio conseguiu fazer o golzinho ali de honra e salvou, porque o Palmeiras foi com tudo. O Palmeiras tinha um time muito, muito forte na época da Parmalat, né? Por muito pouco ali o Grêmio não foi eliminado, abrindo caminho ali para o Palmeiras. Em 96, a gente tem o River Plate conquistando seu segundo título, quando vence o América de Cali, né? Mais uma vez o América de Cali chegando a um vice, 4 vice. O América de Cali é o clube que mais vezes foi vice-campeão da Libertadores, 4 vezes. Vence então o América de Cali por 2-1 no placar agregado. E aí nós vamos então para a edição 97, onde o Cruzeiro volta a conquistar um título. Vence o Sport Cristal do Peru no placar agregado por 1-0. Destaque aí, né? Um destaque interessante é que o Cruzeiro se torna campeão, mas nos 3 primeiros jogos do Cruzeiro, ele perdeu os 3. Uma coisa assim interessante, nunca um campeão perdeu tanto quanto o Cruzeiro perdeu naquela edição. Sofreu então 6 derrotas na competição, mas a partir da segunda fase foi conseguindo se sobrepor aos adversários e foi campeão com todo o mérito possível. Em 98, a gente tem aí grandes mudanças na Libertadores, grandes mesmo. A primeira delas, clubes mexicanos fariam parte da competição. A Conmebol, enfim, aceita que os clubes mexicanos fizessem parte da competição, porque existia o Banco Santander, que era um grande patrocinador da Libertadores. Para agradar esse patrocinador, né, a Conmebol acaba aceitando ali alguns times mexicanos. A gente tem 2, o América do México e o Chivas Guadalajara, são os primeiros times fora da América do Sul a participar de uma edição da Libertadores. E aí, falando do patrocinador, pela primeira vez, né, a empresa, a Conmebol, passa a contar com um patrocinador oficial no seu nome. Então ela passa a se chamar, a partir de 98, Copa Toyota Libertadores. A Toyota, né, empresa automobilística, é a patrocinadora, grande patrocinadora do torneio. Isso, inclusive, deu muito dinheiro para os clubes, né? O campeão garantiu $825 mil, apesar de hoje não parecer muito. Falar, pô, tu disputa uma competição dessa para ganhar só isso. O valor era bem maior naquele período, né? Parecia ser bem maior naquele período e era um recorde absoluto. Os campeões não ganhavam nada perto disso. E aí o campeão dessa edição é o Vasco. O Vasco da Gama consegue vencer seu primeiro título, vencendo no placar agregado Barcelona por 4-1. Em 99 a gente tem o Palmeiras, campeão, encerrando aí uma década de muita vitória de times brasileiros, né? 2 do São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e agora o Palmeiras. Domínio absoluto do Brasil. O Palmeiras venceu o Deportivo Cali por 4-3 nos pênaltis e aí conquista seu primeiro título. Um destaque aqui para essa edição, que nas quartas de final também houve um grande confronto entre Palmeiras e Corinthians, né? Maior rivalidade de São Paulo, com 2-0 para cada equipe nos jogos e a decisão nos pênaltis. O Palmeiras consegue se classificar nos pênaltis. O Corinthians era campeão brasileiro, o Palmeiras tinha um grande time. Foi um grande confronto que o Palmeiras saiu vencedor. E chegamos na década de 2000, essa edição recebeu assim, um boom de participantes, 34, né? A gente tinha média ali de 20 e pouquinho, 34 participantes. A partir dessa edição, não tinha mais isso do campeão entrar em uma fase mais à frente, o campeão entrava na primeira fase com todo mundo, tinha uma fase pré, porque eles aumentaram o número de participantes de cada país, então tinha uma fase pré, fase de grupos e um mata-mata. O Boca conquista então seu terceiro título, vencendo o Palmeiras, que tentava o bi, nos pênaltis por 4-2. Em 2001, mais uma do Boca, conquistando o quarto título. O Boca tinha um time muito forte, chega muito nas decisões, vocês vão ver. Então a gente tem também uma Libertadores com 34 participantes. E o Boca venceu o Cruz Azul do México por 3-1 nos pênaltis nessa final. Em 2002 a gente tem o Olímpia, que acaba vencendo o São Caetano nos pênaltis por 4-2. O Olímpia aí conquistando seu terceiro título.
E um detalhe importante é que a partir desse ano, só a partir desse ano, 2002, o saldo de gols passou a ser um critério de desempate no mata-mata. Antes disso, era aquilo que eu já falei para vocês. Um time venceu por 1-0 e o outro por 10-0, é pênalti, é decisão por pênalti. A partir de então, a gente tem o saldo de gols como critério de desempate. 2003, mais uma vez o Boca volta a ser campeão. Dessa vez vencendo o Santos no placar agregado de 5-1. Boca então conquista o seu 5º título, se tornando aí um dos maiores clubes da América do Sul. Em 2004, o Once Caldas do Chile, ele conquista o título vencendo o Boca, mais uma vez o Boca, por 2-0 nos pênaltis. E aí coloca o Chile também com mais uma conquista, né? Tem o Colo-Colo e agora tem o Once Caldas. O artilheiro dessa competição foi Luiz Fabiano, atacante do São Paulo, né? Todo mundo conhece, com 8 gols. Em 2005, o São Paulo volta a ganhar a Libertadores, né? O seu 3º e último título. Venceu o Atlético Paranaense, né? A gente tem uma final brasileira. No placar agregado foi 5-1, né? Uma coisa assim larga, né? A vantagem larga. Um ponto importante a ser destacado é que a Conmebol não autorizou o Atlético Paranaense a disputar a final no seu campo, né? Na Arena da Baixada, porque o campo era pequeno, a Conmebol obrigava a ter pelo menos 40 mil, um estádio com 40 mil espectadores, né? Capacidade, e o estádio do Atlético não tinha toda essa estrutura. E aí eles tiveram que mandar o jogo no Beira-Rio, estádio do Internacional, né, no Rio Grande do Sul, e isso acabou atrapalhando, né? O time acaba saindo da sua casa e tal, acaba atrapalhando bastante. Em 2006, o Internacional vence a sua primeira competição, vence no placar agregado por 4-3, vence o São Paulo, né, que chegava de novo aí na decisão. Em 2007, a gente tem aí mais um título do Boca. O Boca muito dominante na década, muito mesmo. Vence o Grêmio no placar agregado por 5-0. Esses 2 jogos da final foram assim, esse eu já consigo lembrar, né? Eu lembro de ter assistido. Pesquisando, você vê que foi uma das maiores atuações do Riquelme, que era o camisa 10, grande artilheiro do Boca. Uma das maiores atuações assim, que um jogador já teve em final de Libertadores foi essa do Riquelme. Ele acabou com o jogo, jogou demais e não deu a menor chance para o Grêmio. O Boca tinha um grande time e assim consegue sua 6ª e última conquista. Em 2008, a gente tem a LDU, primeira vez que um time do Equador consegue o título. Então ela vence o Fluminense nos pênaltis por 3-1. Um detalhe interessante é que esse foi o ano, primeira vez que depois daquela mudança de ter o saldo de gol como critério de desempate, a partir desse ano, a final não teria esse saldo de gol como critério de desempate. Em 2009, a gente volta a ter o Estudiantes como campeão, conquistando seu 4º título, vencendo o Cruzeiro, né, no placar agregado de 2-1. Cruzeiro com um grande time, Fábio goleiro, Kleber gladiador, mas não deu. Em 2010, a gente tem o 2º título do Internacional, que venceu o Chivas Guadalajara, time mexicano, no placar agregado por 5-3, e assim empatando, né, com o Grêmio, seu rival, em número de conquistas da Libertadores. Em 2011, a gente tem aí uma grande edição, né? O Santos consegue seu 3º título depois de todos esses anos, vencendo o Peñarol, né? O Peñarol consegue ter um lampejo de protagonismo aí, vence o Peñarol por 2-1 no agregado. O Santos, que tinha Neymar jogando, né? Era o grande craque do time, o grande craque da América. Em 2012, a gente tem, enfim, né, o Corinthians como campeão da América. Era o único time grande de São Paulo a não conquistar. E conquista ao vencer o Boca, que apesar de ser o Boca, não era um time tão forte assim naquele momento. E o Corinthians acaba vencendo por 3-1 no placar agregado da final. E o Corinthians merecidamente, né, campeão. Destaque, não pode ser diferente, é aquele jogo das quartas de finais com Corinthians e Vasco, onde o primeiro jogo em São Januário é um empate 0-0, tem um gol anulado do Vasco e tal, muita polêmica. No segundo jogo estava empatando em 0-0, resultado que ia para os pênaltis, né? Mas e aí o Vasco tem um contra-ataque, aquele lance do Diego Souza. O Diego Souza sai sozinho na cara do gol, só com o goleiro, né, o Cássio, e ele acaba perdendo.
No lance seguinte, foi um escanteio, né? O Cássio tirou a bola. No lance seguinte, o jogador do Vasco coloca a bola na trave. Então foi assim, 2 lances que o Corinthians quase toma o gol. Mas aí, um pouco tempo depois, o Paulinho, o jogador do Corinthians, consegue fazer o gol e elimina o Vasco 1-0. Foi talvez o grande confronto daquela Libertadores. O Vasco tinha um time muito bom, o Corinthians também, e deu Corinthians. Em 2013, a gente tem o Atlético de Ronaldinho campeão. O Atlético vence. O Atlético, na verdade, vence o Olímpia, né? Aqui no slide tá errado. O Atlético vence o Olímpia nos pênaltis também. E tiveram vários confrontos. O Atlético ficou conhecido como aquele time da virada, né? Geralmente o Atlético perdia o primeiro jogo fora de casa, perdeu por 2-0, 3-0. Chegava no Horto ou no Mineirão, como foi a final, conseguia essa reviravolta e passou várias vezes de fase nos pênaltis, com o Vitor fazendo o goleiro, né? Fazendo um grande campeonato. E o Ronaldinho também, Jô, Tardelli. Tinha um grande time no Atlético. Em 2014, sim, a gente tem o São Lourenço campeão, quando venceu o Nacional do Paraguai por 2-1 no placar agregado. Então, o São Lourenço aí, mais um time campeão da Libertadores, mais um time argentino, aumentando aí o hall de times diferentes campeões da Libertadores. Em 2015, a gente tem o River Plate. O River Plate conquista, então, o seu terceiro título, né? Em 2016, a gente tem o Atlético Nacional, conquistando mais um título. Dessa vez sem o aporte financeiro do tráfico de drogas, né? Vence, então, o Independente Del Valle por 2-1 no placar agregado. Em 2017, a gente volta a ter um brasileiro campeão, que é o Grêmio. O Grêmio conquista, então, seu terceiro título, vencendo o Lanús no placar agregado por 3-1. Luan jogou demais. Groi, goleiro, também fez uma defesa histórica na final que possibilitou o Grêmio conquistar esse título. E um outro ponto importante dessa edição também é que os times mexicanos então pararam de fazer parte da Libertadores, porque a Conmebol ela deu um boom de representantes, subiu para 47 clubes, bastante coisa, né? E a competição geralmente ela era disputada em 6 meses, ali no primeiro semestre do ano. Com o aumento de clubes, a Conmebol esticou a competição para durar o ano inteiro. E aí os times mexicanos não tiveram agenda para isso e desistiram de participar da Libertadores. Um outro detalhe também é que o patrocinador master da Libertadores muda, passa a ser a Bridgestone e anteriormente também tinha sido o Santander. Em 2018 a gente tem novamente o River Plate campeão. Essa edição ela é muito interessante, negativamente eu diria. Primeiro a gente tem a parte positiva, que o River Plate é campeão com o Boca, ganhando do Boca. Então a gente tem uma final entre River Plate e Boca, são os maiores rivais na Argentina. E o River acaba conquistando o seu quarto título, vencendo no placar agregado por 5-3. O primeiro jogo da final foi em La Bombonera, casa do Boca. Tudo certo, ocorreu tudo certo. No segundo jogo da final, que seria na casa do River Plate, feriram alguns jogadores e a final foi adiada. A final foi adiada naquele momento. E como punição, o River Plate perdeu o mando de campo desse segundo jogo. Até aí, tudo bem, foi uma punição justa. O problema é que a Conmebol, por conta de dinheiro, de patrocínio, ela leva a final para ser disputada na Europa. Já é uma aberração, Final da Libertadores, com toda a história que tem, o nome, as pessoas, tudo isso eles levam para a Europa. E para piorar a situação, acho que é assim, a cereja do bolo de coisa errada. A final é disputada em Madrid, no Santiago Bernabéu, no estádio do Real Madrid. A gente tem a final da Copa Libertadores da América, campeonato que homenageia os grandes libertadores do continente, pessoas que lutaram pela autonomia e independência dos países, sendo disputada em Madrid, na Espanha. A Espanha foi o grande colonizador da América do Sul, pelo menos. Então a gente tem os times da Libertadores jogando no país que colonizou, muitas aspas, invadiu, dominou os países daqui. Então a gente pode, sei lá, substituir esse nome aí, Copa Colonizadores da América, Copa Invasores da América, qualquer coisa.
assim, eu diria que é o ponto mais baixo da história da Libertadores. 2019 a gente tem o Flamengo com mais um título, né? A segunda conquista do Flamengo, vencendo o River Plate, que realmente, né, é o grande time. Chegou aí em 3 finais quase que consecutivas, mas dessa vez não deu. O jogo, a gente lembra bem, né? Tem pouco tempo. O jogo teve um domínio amplo do River Plate, mas futebol é colocar a bola para dentro do gol. O Flamengo ali nos 5 minutos finais teve 2 chances, 2 gols, e o Flamengo merecidamente conquista esse título. Um ponto importante é que a partir dessa edição a final era sempre disputada em jogo único, num campo previamente escolhido. Eu, particularmente, não gosto disso. Acho que você começa a descaracterizar a competição. É uma imitação da Champions League, que é a competição de clubes da Europa, que a final sempre é em jogo único, num campo escolhido antes. A última edição terminou agora no mês de janeiro de 2021, por conta de toda a pandemia, toda essa questão. O Palmeiras consegue seu segundo título ao vencer o Santos, uma final brasileira, né, depois de tanto tempo. Venceu o Santos por 1-0 e então o Palmeiras aí consegue mais um título. Final fresquinha na nossa cabeça. Lembrando que a final foi disputada com pouquíssima torcida, né? Não deveria nem ter, mas tiveram pessoas lá dentro. Mas a final foi disputada no Maracanã. Muito legal, né? O Santos e Maracanã tem toda uma ligação, mas não deu para o Santos. O Palmeiras foi campeão. E agora a gente quero mostrar para vocês alguns dados, algumas curiosidades para a gente encerrar o nosso vídeo. Aqui são os 25 clubes que conquistaram a América pelo menos uma vez. A gente tem aí o Independente com 7, o Boca com 6, Peñarol com 5, River Plate e Estudiantes com 4. Com 3 a gente tem Grêmio, Nacional do Uruguai, Santos, São Paulo e Olímpia. Com 2 conquistas a gente tem Atlético Nacional, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Internacional. E com uma, Argentinos Júniors, Atlético Mineiro, Colo-Colo, Corinthians, LDU, Once Caldas, Racing, São Lourenço, Vasco e o Vélez. Então são esses 25 clubes que já conquistaram a América alguma vez. Aqui um outro dado também muito legal, que são dos campeões invictos. A gente tem aí todos esses, né? O Peñarol, o Santos, o Independente, Estudiantes 2 vezes, naquele grande time, né? Boca e o último, recentemente, né, o Corinthians. Destaque, né, para o Corinthians, porque foram 14 partidas, 8 vitórias e 6 empates. Apesar de ter empatado bastante, o Corinthians soube jogar a competição e ganhou de forma invicta. Outro dado muito legal são os campeões como jogadores e técnicos. Vocês estão vendo aí a lista, mas eu quero destacar o Renato Gaúcho, que foi campeão como jogador do Grêmio em 83 e campeão como técnico do mesmo Grêmio em 2017. Algumas curiosidades, né? Que os 10 maiores artilheiros da Libertadores. Alberto Spencer, né, lá do início da Libertadores, com 54. Fernando Moreno, do Uruguai, também histórico, com 37 gols. E, seguindo a lista aqui, a gente tem o brasileiro, o maior artilheiro brasileiro da Libertadores é o Luizão, atacante, né? Jogou pelo Vasco, Corinthians, São Paulo, Flamengo, 29 gols. É o brasileiro com mais gols na Libertadores. E a gente tem também um outro dado muito legal, que são clubes com mais participações. A gente tem Nacional e Peñarol do Uruguai com 48. Eles jogaram quase todas as Libertadores. Estão sempre ali. E pelo lado brasileiro já, né? A gente tem o Grêmio e São Paulo com 20 participações cada. Agora vamos falar, para encerrar mesmo, vamos falar da taça. Então o campeão não fica com a taça original em nenhum momento. Essa fica apenas na sede da Conmebol, que fica no Paraguai. A taça levantada pelo time campeão é uma réplica que fica na posse do time até o início da edição seguinte, fica alguns meses com o time. Após isso, eles são obrigados a devolver a taça e recebem em troca uma réplica 25% menor, um pouquinho menor que a original, e essa réplica fica em posse do clube permanentemente. O troféu foi criado no Peru em 1959, é feito de prata, tem atualmente, né, tem 99 centímetros, quase 1 metro de altura, né, e pesa um pouco mais de 10 quilos.
trazer aqui mais imagens para vocês e da evolução, né, da taça. A gente tem aqui essa primeira imagem com ela ainda sem a base, com o nome dos clubes. Aí você tem essa evolução, né, como ela foi aumentando de tamanho conforme os clubes foram sendo campeões. Um ponto importante, vocês estão vendo aí a taça, essa quarta foto, recorte aqui, ela tem várias cores, né, as plaquinhas. Plaquinha dourada, plaquinha prateada, porque antes, no início, os clubes eram responsáveis por colocar a plaquinha. E aí cada clube fazia do seu jeito. Tinha clube que queria botar dourada, tinha clube que queria botar prateada, e ficava essa bagunça, taça até meio feia, né? E a Conmebol, então, ela, a partir de um momento, ela começou a padronizar. Ela faz a inscrição com as plaquinhas, e aí hoje em dia você vê que ela é mais bonita por conta disso, é mais organizada, é mais bonitinha. Um outro ponto importante é que a base ela foi crescendo, né, conforme os anos passaram, para colocar o nome de todos os campeões, e hoje ela é muito grande, né? E o espaço que tem na base até hoje dá para colocar campeão, o nome do campeão, até 2025, se eu não me engano. Tá acabando. Mas a Conmebol já anunciou que quando encher esse espaço, ou até mesmo antes, ela vai reduzir essas plaquinhas, serão plaquinhas menores, mais enxutas, para caber mais espaço, porque imagina, se a Conmebol for crescendo, daqui a pouco o troféu tem 2 metros e ninguém consegue levantar, e fica uma coisa feia, pesada demais. Então a Conmebol ela vai diminuir o nome dos clubes campeões para caber muito mais ali, né? Bom, pessoal, então é isso. A gente tem aí a referência. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se vocês quiserem sugestões, pedir algum tipo de vídeo, podem colocar aí. E até a próxima. Valeu!